Bora! Bora, bora, bora. Bora. E aí, gente? Bom dia! Leona chegou pra live também. Grazi, já vi que você entrou. Olá, boa noite, Duda. Camila, bom dia. Kátia, bom dia. E aí, ó. Chegamos. Já chegaram? Tudo bom? Como é que estão? E aí, Márcio chegou. Vou chamar ele. Vamos lá. Vamos, que a conversa é boa. Bora, bora, bora. Pera aí, como é que... Deixa eu adicionar aqui. Menina, eu não sei mais mexer com live. Com negócio de live. Pera aí, como é que adiciona? Ah, é aqui embaixo. É aqui embaixo. Eu vou clicar. Aí, chegou. Chegou. Unha nova. Fiz a unha nova. Oi, Manu, Olá! tudo bem? E aí, como é que está? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Que essa live, meu microfone fica horrível. Estou te ouvindo bem, e você? Está me ouvindo Tô bem? ouvindo bem também. Se você disse que não sabe mais mexer com live, imagina eu, que vexame, né? Menina, você é babada. Ah, Tá eu funcionando. conto, Manu, eu conto para todo mundo a forma gentil, simpática como você definiu os meus vídeos. Eu perguntei, Manu, o que que você acha? Você respirou fundo, olhou para o lado e falou, é genuíno. Que isso? Aquela coisa assim, gravei aqui e postei, né? Tipo assim. Márcio, boa noite. Muito prazer ter você aqui. Eu vou abrir para você se apresentar, mas eu vou dizer, né, assim, já de antemão, assim, para a gente situar também aqui o que a gente vai falar hoje. E para mim, eu acho que é muito importante a gente fazer essa live, principalmente nesse momento, assim, né? Hoje mesmo, eu tava falando na minha análise, assim, né? Que eu tô no momento meio Simone, assim. Então é Natal, e o que você fez? Que aí começa a bater a bad, assim, do... E aí, gente? Assim, o mudar não dá pra ficar. E, eu acho que é muito importante, assim, a gente trazer uma reflexão. Semana passada eu fiz uma live com a Djamila Ribeiro, e ela falou muito sobre candomblé, e eu tenho falado aqui sobre como que tem sido o meu encontro, o meu reencontro com a espiritualidade, enfim. E eu te conheci nesse meio, assim, né, do furacão. A gente se encontrou e tal. E aí eu comecei a ler o seu livro, que tá aqui, que as cachorras roeram. Você viu que as cachorras roeram o livro? Até elas quiseram ler. Eu vi. E foi muito importante, assim, né, ler o livro e entender, assim, como que uma outra perspectiva sobre esse olhar para si. E era isso um pouco que eu queria que a gente conversasse aqui hoje, assim, né? Que a gente falasse um pouco sobre várias coisas. Você tá com um livro novo que tem a ver também com transmissão, né? Assim, Candomblé também é transmissão. A Djamila, quando a gente fez a live aqui semana passada, ela deu uma aula também, assim, falando muito massa. E aí eu acho que é importante a gente ter esse olhar, assim, um olhar menos ocidental, masculino, machista, para nossa subjetividade, né? Assim, uma outra forma de se enxergar. Então, abre para você se apresentar e a ideia é que esse encontro de hoje seja essa conversa, assim, né? Porque quando eu postei aqui esse trecho que mexeu muito comigo, assim, né? Por ser psicanalista, sobre livre-arbítrio, né? Assim, a coisa da escolha agradável, do desejo agradável, que eu acho que isso é muito revolucionário para mulheres, sobretudo, né? Assim, visto que quando diz que a gente é livre, mas a gente é livre como, né? E as meninas aqui adoraram essa perspectiva, assim, do que é livre-arbítrio. Então, todo mundo ficou perguntando qual é o nome do livro, qual é o nome do livro, qual é o nome do livro. Então, abre para vocês se apresentar e a gente falar um pouco sobre isso, assim, candomblé, ori, sobre agora a anagologia, né, que é o seu livro novo. Então, se apresente aí, conte para nós. Bom, Manu, eu sou Babalorixá,
sacerdote do candomblé, escritor, professor e alguém que se dedica a tentar entender essa cultura tão extraordinária que vem do outro lado do mundo. Nós todos, nós todas, aprendemos, infelizmente, a pensar em perspectivas muito importantes de forma singular, como, por exemplo, educação, como, por exemplo, ciência, como, por exemplo, filosofia, quando, na realidade, essas palavras precisam ser pensadas, sentidas e buscadas de forma plural. Portanto, as ciências, as educações, as filosofias e assim por diante. E quanto mais eu mergulho, quanto mais eu me debruço a tentar compreender, a tentar decifrar essa forma de pensar e de agir tão peculiar dos iorubais, mais eu me encanto, porque há muito a aprender. Então eu sou um buscador, sabe, Manu? E o que você pensa assim, dos prejuízos? Foi uma coisa que a gente falou muito lá na live com a Djamila. Os prejuízos para a nossa construção cultural e subjetiva da gente ter aprendido uma filosofia que é cristã, né? Assim, filosofia grega, a psicanálise mesmo, né? Assim, que se utiliza muito dos mitos gregos, e da gente ter perdido essa outra perspectiva. Assim. O que você pensa de prejuízo que a gente vê na vida? É óbvio que a gente tem muita coisa boa na perspectiva cultural, filosófica, grega, romana. Não há dúvida que há muita coisa legal. Não basta simplesmente jogar tudo ralo abaixo. O problema não é esse. O problema é a gente não perceber sequer que existem outras filosofias, que existem outras perspectivas do continente africano, por exemplo. Esse é o grande problema. E aí a gente começa a perceber como essa rejeição, essa invisibilidade são atravessadas por racismos, por preconceitos, né, por formações sociais que foram pautadas não só no colonialismo, mas na colonialidade, que são decorrências da presença colonial. Então, entender isso nos ajuda a desarticular esses mecanismos de rejeição, de intolerância, de preconceito. Então, a gente perdeu muito. A gente perdeu muito. Nós, ocidentais ou ocidentalizados, perdemos muito, porque eles, quando foram trazidos para cá de forma violenta, tirânica, absurda, eles foram inteligentes o suficiente para, apesar de toda aquela brutalidade, compreenderem o sistema do opressor. Enquanto o opressor não teve a capacidade e a humildade de entender o sistema deles. Então, eles fizeram um processo, como a gente costuma dizer na academia, endógeno. Eles entraram no sistema e começaram a usar das mesmas engrenagens para desarticulá-lo ou para garantirem a sua forma de subsistir, de transmitir e de transgredir. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, as sociedades religiosas, católicas, como a Sociedade da Boa Morte. Então, eles precisavam enterrar os seus mortos. Eles precisavam realizar os cultos das suas tradições, mas eram proibidos, eram cerceados. Então, eles entraram no sistema, porque o compreenderam, o sistema do branco, do opressor, e conseguiram bypassar o sistema usando dos mesmos artifícios, garantindo as suas tradições, as suas culturas, etc. Então, a gente tem muito a aprender com eles. Muito, muito, muito a aprender. O candomblé, a umbanda, o batuque, o catimbó e tantas outras religiões afrodescendentes, religiões de matrizes africanas, conservaram e nos entregaram em verdadeiros baús essa riqueza de saberes. Mas, enquanto a gente não fizer o exercício de tentar pensar como eles, compreender as suas lógicas, as suas ciências, nós vamos estar carregando o baú de lá para cá. A gente precisa encontrar essas senhas para decodificar os conhecimentos que estão aqui, conservados. E muitos de nós, né, os nossos ancestrais,
os nossos mais antigos em todas essas religiões afro-brasileiras vêm fazendo esse processo gradativamente ao longo dos últimos séculos. Então, é um trabalho de sequência, né? A gente pega um pouco do que eles já conseguiram decodificar, a gente acrescenta ou avança em alguma coisa para que outros deem prosseguimento. Ninguém faz nada sozinho, Manu. E isso que você falou, assim, dessa transmissão, que você falou assim, transmissão e transgressão, que eu acho interessante, até essa coisa do trans, né? É isso que atravessa. Eu acho que isso você me falou, né, quando a gente se encontrou, e que é a pegada do seu livro, que é sobre essa forma de ensino, assim, uma outra lógica que subverte a lógica de poder, né, assim, é uma construção coletiva. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, para a gente entender como que me parece que tá aí uma coisa da lógica da opressão, né, assim, a forma como a gente aprende, ela nos coloca numa posição de quem nada sabe e que, portanto, não tem nada a acrescentar. Então, é uma reprodução, não há uma criação. Então, o que você me conta, assim, para a gente ir chegando nessa coisa dessas potências dentro de nós, né? Assim, e que pela nossa socialização, a gente acaba seguindo um caminho de obediência, né? Assim, de reprodução, uma automatização do sistema que faz com que seja difícil mesmo transgredir, né? Porque, assim, é tudo tão óbvio, né? Assim, que a gente não pensa, por que isso? Não há de ser de outra forma? Como que é isso? Você está se referindo a esse livro, que é o novo, que está sendo Isso. lançado agora, em que a gente aborda as questões da metodologia de ensino, da pedagogia iorubá. Chama-se A Sala de Aula Não Cabe no Mundo, compreendendo a anagologia educacional e suas metodologias singulares. Quase um enredo de escola de samba. Mas a academia gosta disso, né? Mas tudo começa, sabe, Manu, quando a gente para refletir, quando eu me deparei com aquela cena dantesca do Museu Nacional em chamas, a sensação que eu tive, e possivelmente milhares de pessoas tiveram, é: nossa história acabou. Então nós sofremos ali um luto, uma perda absolutamente justificável, né, diante daquele absurdo que aconteceu. Mas aí eu me perguntei, e os yorubais e os africanos de outras etnias que foram trazidos para cá sem um baú, sem uma mala, sem um livro, sem um rabisco, não montaram escolas, museus, arquivos, documentos, não publicaram livros. Como eles conseguiram manter a história deles viva, protegida de tanta opressão, de tanta perseguição, inclusive das chamas? Como eles conseguiram fazer isso? E a gente foi desenvolvendo esse trabalho no grupo de pesquisa Quequerê, que é chefiado pela minha queridíssima Estela Caputo, e lá a gente desenvolveu essa pesquisa, né, dos métodos de ensino dos yorubás. E a gente começa a perceber que essa metodologia ela não começa na transmissão, ela começa na relação. Na relação com o quê? Na relação com a natureza. Sim. A gente começa a perceber que tudo tem início com uma percepção horizontal do ser humano em relação aos outros seres que ocupam esse mesmo espaço. Ou seja, a relação com a natureza ela não é vertical, ela não é pretensiosa pelo ponto de vista do ser humano, ela não é antropocêntrica, né? Como as propostas hegemônicas das religiões que nós conhecemos no Ocidente nos apresentam, de uma natureza que foi criada para servir ao ser humano. Não. Os africanos, notadamente os yorubais, se entendem absolutamente, intrinsecamente ligados a essa natureza. Por isso, essa forma horizontal, eles conseguem se perceber tão importantes quanto uma árvore. E deificam a árvore como Iroh. E deificam a folha como o sangue. E deificam o animal como o chumaré, a cobra, a serpente. Então, essa perspectiva
cria uma conexão estruturante, estrutural, né? Exúdica. A partir daí, a gente tem a primeira percepção. Como é que eles se reconectaram aqui? Porque aqui, ao chegarem, ainda que naquelas terríveis, reencontraram a natureza. A água podia ter um tom diferente, mas era água, um vinho. As florestas poderiam apresentar, ostentar uma flora diferente, mas continuavam sendo as flores, as plantas, a terra e por aí afora. Então, essa reconexão se faz de uma forma absoluta. E nessa metodologia de ensino, né, os saberes são escritos e inscritos não apenas em folhas de papel, em lousas, são escritos no corpo. Transmissões multifacetadas de saberes, que a gente não apenas escuta, não apenas lê, mas percebe, sente. Então, o corpo é o caderno. O corpo é um caderno ambulante que ninguém vai conseguir aprisionar os saberes. Você pode prender o arar, a matéria, mas o conhecimento, não. E, através dessas relações com a natureza, eles vão utilizando ferramentas. E as ferramentas, que eu digo as ferramentas literárias, são os orim, os cânticos, são os adurá, as rezas, são os ouê, os provérbios, são essé, os poemas e assim por diante. Cada uma dessas ferramentas da palavra são verdadeiras disciplinas, se é que a gente pode chamar assim, em que os conhecimentos são transmitidos de forma lúdica, né? Geografia, história, música, poesia. E a palavra é o grande fio condutor dessa metodologia. A palavra é a própria transgressão. Por isso a palavra é regida por Exu. Não tem como a gente pensar essa relação, essa transgressão, se a gente não entender que a transgressão para essa etnia é divina. A transgressão está no altar. A transgressão é Exu. Então, isso é assim, extremamente moderno, extremamente libertário, extremamente progressista, no melhor dos sentidos. Porque a gente está falando de corpos que são autônomos, corpos que têm deuses em si, corpos que garantem não só a vida, mas as vidas pretéritas. Porque a cada vez que eles transmitem esses saberes, Manu, eles estão garantindo que jamais essa história seja esquecida. Que jamais se perca a relação com essa origem, com essa ancestralidade. Isso é muito bonito, né? É muito foda, assim, muito. Quando eu comecei a ouvir, né, assim, isso, e ver assim, cara, o candomblé é, sobretudo, uma lógica antissistema, anticapitalista, né, assim, e o Ailton Krenak fala muito sobre isso, assim, né, sobre essa coisa da natureza e como que a gente, quando a gente submete a natureza, a gente está se violentando também, né? E como que a gente chegou num ponto tal de se ver tão diferente, né, assim, da natureza. E como que isso vai engendrando violências. Então, quando você fala do candomblé, assim, dessa forma, né, como uma coisa integrativa, em que se entende que é isso, né, assim, os deuses estão na natureza. Isso eu acho muito poderoso, porque faz com que a gente consiga ter uma outra convivência que é harmoniosa, que é pacífica, que é não violenta, que não tem essa hierarquia, né? Como você colocou, essa verticalidade, né? Assim, é uma outra lógica de relação. E achei muito bonito isso que você falou de a relação, não a transmissão, né? Assim, como que é isso, assim? Na vida, assim, na vida, no candomblé, dentro da filosofia iorubá, essa coisa da relação. Que relação é essa? Porque é uma relação que se dá num outro ponto, né? Assim, não é uma relação
essa relação que você está falando, ela tem uma outra sensibilidade, né? Assim, não é uma relação burocrática ou formal ou cumprindo a lógica da performance social, uma outra coisa. É uma outra lógica, Manu. Uhum. Se a gente não se permitir entender que há uma lógica diferente, se a gente continuar tentando colocar os nossos óculos, para enxergar aquela sociedade, aquela filosofia, aquela teologia, pela nossa perspectiva, as coisas realmente não vão fazer sentido. Porque é uma outra forma de perceber o mundo. Tem uma autora nigeriana, Oyeronke Oyemumi, muito interessante, que chama atenção exatamente nesse ponto. Muitas vezes nós nos referimos às outras culturas como cosmovisões. E ela diz não, não tem como denominar a cultura iorubá, por exemplo, através de uma cosmovisão, porque isso restringe ou aponta apenas um dos sentidos, que é a visão. A Hum, gente só pode entender aquela cultura quando a gente se amplia, se propõe, se permite perceber com todos os sentidos. Aí ela sugere a nomenclatura cosmopercepção. A gente tem que perceber com todos os sentidos. E aquela cultura nos ensina, por exemplo, né, na relação educacional, que eu chamo de nagologia, né, que a sala de aula não pode ficar restrita na nossa referência de um quadrado ou de um retângulo de alvenaria. Não. Eles aprendem na natureza e com as naturezas, inclusive a natureza do corpo. hum. Por isso, nesse formato lúdico, os animais, os vegetais, os minerais vão sendo personificados e vão contando histórias, participando dessa educação. Nessa formatação pedagógica, vamos dizer assim, as salas não são repartidas por idade cronológica. Os idosos e as crianças aprendem juntos, trocam juntos. Não existe esse preconceito de que a criança é só um depositário de Isso. informação. A criança ela é partícipe da educação, inclusive ensinando, inclusive ocupando papéis. Por isso que os terreiros eles podem e devem ser compreendidos de uma forma bem mais ampla, não apenas como templos. Claro, é evidente que isso não é pouco, mas eles oferecem muito mais. O terreiro tem pelo menos uma tríplice pertença, né? O terreiro é lar, porque é casa. O terreiro é templo, porque é um lugar de culto, sim. Mas um terreiro é um continente, em que foram reinauguradas cidades, foram refundadas estruturas milenares. Então, é um espaço sócio-religioso, podemos dizer assim. Uhum. Esse espaço onde a Djamila também trouxe isso, onde se convive com as diferenças, né? Quando você fala isso, assim, é uma outra lógica, e eu acho que a gente tende muito a estranhar a outra lógica, né? A gente tende muito a Sim. estranhar a lógica, quando a gente precisa estranhar a nossa, né? Assim, que doido, faz isso, né? Assim, que doido que a gente mete as crianças dentro de uma sala de aula e não bota as crianças para mexer na terra, né? Assim, que doido que a gente faz sala de aula com um monte de criança de mesma idade, né? Assim, que doido que tinha tempo que se fazia sala de aula dividido meninos e meninas, né? Então, assim, como que a gente não estranha a nossa, né? Então, acho que se deslocar desse lugar do universal é muito fundamental. E me parece que o candomblé é um chamado a isso, né? Assim, a se deslocar desse lugar do universal, né? Assim. Pois é, Manu, é curioso porque a nossa educação ocidental nos oferece uma perspectiva de que quanto mais civilizados, mais distantes nós temos que estar da natureza. Esse negócio de mosquito, muriçoca, bicho, né? A gente, quanto mais urbanizado, mais civilizados, teoricamente, seremos. Mas, apesar disso, onde é que a gente se sente mais relaxado? Onde é que a gente encontra uma renovação de energias? Na cachoeira, na praia, na montanha. Então, a gente rejeita,
na nossa educação, na nossa formação social, a nossa essência, mas, de uma certa forma, reconhecemos que para nos renovarmos, nos fortalecermos, nos tranquilizarmos, nos harmonizarmos, a gente precisa voltar às nossas origens. É a natureza que oferece. Então, enquanto o Ocidente, muito recentemente, coisa de 50, 60 anos, começa a falar em ecologia, os iorubais, há milhares de anos, não só percebiam isso, como deificavam os elementos da natureza. Então, a gente está falando de uma cultura muito avançada. Né? A gente está falando de uma cultura que propõe relações de etnoastronomia, de filosofia, de ciências medicamentosas muito eficazes, né? Muito eficientes. Quando eu comecei a pesquisar para escrever Ori, esse livro que as suas cadelinhas adoraram, eu escutei você mencionar no início da live que está no momento Simone, né? Agora é Natal. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu vivi um momento Maísa. Meu mundo caiu. Caiu! E Já por que passei meu por mundo ele. caiu? Porque na minha perspectiva, né? na minha forma de pensar e na minha referência religiosa até então, eu sempre imaginei que Deus fosse impositivo nas nossas existências, que os santos, os deuses, os orixás determinavam os nossos passos, atravessavam as nossas escolhas e as nossas vidas. E quando eu me deparo com um poema da cultura iorubá que diz: o que a cabeça não quer, nem o orixá pode. Eu fiquei muito impactado com isso. Né? Eu fiquei assim, noites sem dormir. Eu lia, relia, pensava. Porque aí foi esse momento Maísa, né? Meu mundo caiu. Como assim? Como assim? Deus não interfere nas minhas escolhas, não determina o meu destino? Como assim os orixás não escolhem por mim? E aí eu fui entendendo a dimensão imensa, absurda no melhor dos sentidos, dessa divindade pessoal, que eles chamam de Ori. Uma divindade em mim. Essa era a pergunta que eu queria chegar. Vou devolver para você. Que eu queria chegar nela para fazer uma relação assim, que foi isso, que foi o que me impactou muito quando eu li o livro, assim, porque eu acho que esse livro, assim, para quem está chegando agora, o livro é esse aqui, Ori, a cabeça como divindade. Esse livro ele me trouxe ele me rompeu duas crenças, assim, né? Essa coisa cartesiana que a gente tem, né? Assim, do corpo e mente. Aqui é uma outra perspectiva. E a perspectiva da psicanálise, que é a ética que eu trabalho, assim, que é do inconsciente como uma coisa que é da ordem disso que fica recalcado, disso que fica disso que fica como um resto que retorna. E quando você traz o Ori, isso apresenta uma perspectiva muito grandiosa. Então, acho que é importante, é isso que eu queria fazer esse preâmbulo, assim, para trazer isso, assim, que o que a gente aprende como mente é uma coisa que está muito docilizada, é muito civilizada, é muito domesticada, é muito obediente, né? Assim, e por ser muito obediente, é também muito conflituosa. E assim, e aí isso engendra sofrimentos, assim. Depois que eu li esse livro, eu falei isso na minha análise, né? Assim, depois que eu li esse livro, valeu por muitos anos de análise, assim, de uma parada em mim, cara. A voz está dizendo em mim. Tipo assim, eu tenho o que me faz bem, né? Tenho o que faz sentido para mim. Então, passo para você falar aí de Ori, porque eu acho que assim, foi muito transformador assim para mim entender isso. Eu passo para você. Tem sido para mim também, sabe? Eu leio e releio aquilo que foi colocado no livro, porque são conhecimentos transgressores, são conhecimentos libertadores, e às vezes a nossa mente se apega.
se apega àquilo que ela acha que é mais confortável, que é uma zona de conforto maior. E esperar que algo ou alguém resolva a nossa vida é uma zona de conforto, né? E quando o Iorubá apresenta para a gente, assim, joga no peito da gente, olha, você tem as rédeas do seu destino. É uma coisa que, né, nos liberta, mas às vezes espanta. Então a gente precisa digerir isso. E eu acho isso bonito, porque é também um processo muito forte, né, de amadurecimento. Observa, Ori, né, a cabeça, para eles, é tão extraordinária que a cabeça muda sem que o corpo seja desconectado dela. Você tem uma cabeça aos 15 anos, tem uma cabeça aos 30, tem outra cabeça aos 45. Bom, eu não cheguei aos 45, mas vou chegar lá. Mas a cabeça muda, sem que a gente precise desatarrachá-la. A cabeça é capaz de mudar o corpo. A nossa cabeça muda o nosso corpo. A cabeça muda as orientações sexuais. A cabeça muda as relações interpessoais. A cabeça adoece o corpo ou a cabeça cura o corpo. A cabeça consegue sobreviver à morte. Então, por tudo isso, os iorubais entenderam de uma forma muito poética, muito sensível, que a cabeça é divina. Né? Ela é uma potência, que eles cultuam como sendo uma divindade subjetiva. Eles entendem a cabeça por duas perspectivas. A cabeça material, que eles chamam de Oriodê, essa aqui, pendurador de orelhas, pendurador de nariz, a caixa cerebral, a parte do corpo física que vai morrer comigo. E uma parte interior da cabeça, que supera a morte, que é a nossa própria essência, que eles chamam de Ori Inu, o interior da cabeça. Esse que vai retornar a algum outro espaço sideral depois do falecimento do meu corpo. Então, se Ogum é o deus da guerra, da forja, se Odé é o grande caçador, o deus da prosperidade, se Oxum é a deusa do amor, da maternidade, da fertilidade, Ori é uma divindade pessoal que tem por atribuição me conduzir pelo meu próprio destino. Então a coisa começa quando o Iorubá se entende na sua noção de pessoa. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha relação com o Criador e com as criaturas? Então, isso é um passo anterior à vida. Isso não é ir vivendo como se fosse pouco, né? Isso não é apenas o processo gerúndio, ir vivendo. Não, é um processo que é anterior ao início dessa vida. Mas nessa cultura em que tudo é metafórico, eles começam propondo que antes da nossa existência nessa vida, a gente faz uma audiência com o Criador. E nessa audiência mítica, a gente escolhe o nosso destino. O que é sensacional, né? Já é uma grande revolução, né? Eu escolhi quem eu sou, escolhi por onde eu vou. Ninguém me impôs isso. Este Deus não é um Deus intervencionista. Olorum, o criador para os iorubais, é um Deus que é um grande administrador do universo, mas ele não é um Deus que faz de nós marionetes. Então, se eu escolho quem eu sou, se eu escolho a minha cabeça, se eu escolho o meu destino, eu sou autonomamente dono da minha vida. E qual é a relação, então, com os deuses intermediários, os orixás? Não quer dizer que eles não têm importância nenhuma? Óbvio que não. Só que a função deles é muito mais nos apoiar, nos fortalecer, nos ajudar nessa conexão de harmonia, em busca de harmonia, de equilíbrio, do que propriamente viver a nossa vida. Isso é nosso. São méritos nossos. E também
exercícios que nós devemos fazer. Ninguém tem que viver a nossa vida por nós. E isso como eu disse, extremamente libertário, porque esse Deus confia em você. Esse Deus confia. Esse Deus acredita. Olha, Manu, você pode, sabe? Vai, você consegue. Eu vou te dar condições de você ser fortalecida, apoiada, orientada, inspirada, mas eu sei que você é capaz. Isso é bacana para Chuchu, isso é muito bonito, né? Não é um Deus que duvida a todo momento que a gente vai tropeçar. Pelo contrário, ele acha, olha, se você tropeçar, você tem condições de se reerguer e de prosseguir. E aí a gente vai percebendo, ao longo dessa busca, desse mergulho, que não basta também exclusivamente traduzir esses conceitos. Traduzir esses vocábulos. Ori não é só cabeça. Odu não é só destino. E quando a gente faz essa transposição vernacular, né, de idioma para idioma, perdão, às vezes os conceitos se perdem. Por isso eu escrevi aquele dicionário Yorubá, você viu, né, tentando fazer uma tradução filosófica, teológica, e não apenas semântica, significado lá e significado aqui. Porque quando eu traduzo Odu como destino, eu penso destino em português como a nossa cultura nos oferece. Algo impositivo, algo engessado, quando eles não pensam assim, os yorubás. O destino mais se afiguraria a uma trajetória de vida, uma estrada, um percurso existencial, em que eu sei que eu vou seguir essa jornada, mas eu não estou amarrado, eu não estou aprisionado. Pelo contrário, eu tenho consciência da autonomia dos meus passos. E essa construção, porque eu acho que isso também é muito importante lá no livro, né? Assim, que assumir a construção desse destino, né? Assim, assumir a construção dessa escolha, né? Desse desejo agradável, é obstaculizado pelas normas vigentes, né? Assim, isso não pode, isso é feio, isso é pecado. Então, a ética cristã, ela coloca uma impossibilidade para que a gente possa assumir de fato o nosso destino, né? Então, como que é isso, assim, para a gente entender isso, essa coisa da cultura, dessa cultura? Pois é, óbvio que a gente vive um momento em que a liberdade de crer e de não crer tem que ser respeitada. Sobretudo porque as religiões de matriz africana são as mais perseguidas, né? É bom que se diga. Então, é um exercício também a gente tentar compreender como outras pessoas se entendem, se aceitam. Não tem nada contra quem é católico, cristão, evangélico, judeu, muçulmano, cada um tem o seu direito de fazer as suas buscas. Mas é importante também, para nós entendermos essa perspectiva iorubá, descolonizar. Também a gente não levar os conceitos judaico-cristãos para dentro do terreiro. Né? E já é uma outra questão. Então, esse trinômio tão pesado, né? tão árduo, digamos assim, que é um trinômio agostiniano, né? De Santo Agostinho, a culpa, o pecado e a punição, são espadas que a nossa cultura ocidental nos impõe a todo momento. A gente dá uma topada e fala, o que eu fiz para merecer isso? Onde é que eu errei? Estou sendo punido. Isso talvez esteja até no nosso DNA. Mas a construção cultural, teológica, filosófica dos yorubás não tem essa estrutura, esse trinômio agostiniano. Então a gente precisa aprender a se libertar dessas amarras tão dolorosas, né? Da culpa, do pecado e da punição. O Yorubá, por exemplo, olha que coisa bacana, Manu, ele não acredita em perfeição humana. Né? Então, eles creem que perfeito só o Criador, Olorum. Nós, humanos, nunca seremos perfeitos. Isso já tira assim, 2 toneladas dos nossos ombros. Porque aquela dor do pecado original,
aquela dor, aquela angústia de errar, de repetir o erro, né, de sermos imperfeitos, ela nos tortura, nos fustiga demais. Então, apesar do Iorubá não se entender perfeito, que jamais será perfeito, ele não relaxa em relação a isso, ele não é, negligente. Há buscas, evidente, há motivações, só que as buscas são pelas virtudes, não pela perfeição. É isso, Nós... isso era o ponto que eu ia chegar. Você chegou, você está me antecipando. Você chegou no ponto que eu queria chegar mesmo. Que era isso, que a Djamila falou isso, você me falou isso. Exatamente essa frase, que foi igualzinho que a Djamila falou. Que assim, que os orixás, eles se divinizam no erro, né? Assim, e que isso já rompe com a ideia de perfeição, né? Assim, era nessa direção que você estava indo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que isso também é muito poderoso, né? Assim, essa ideia de que a perfeição não existe. Sobretudo hoje que a gente vive, por mais que a gente tenha acesso a tanta informação e a gente fale tanto de diferenças, pluralidade, ainda existe alguma coisa muito hegemônica, né? Assim, do ideal, né? Tem essa ideia do ideal e que assim, e aí vão se vendendo coisas, né? Como você ser uma pessoa melhor, faz o meu curso ser melhor, vem aqui expurgar seus pecados para você ser uma pessoa melhor, para você. E assim, o que é ser o melhor, né? É ser melhor ou é ser mais pasteurizado? Então, como que é isso, essa coisa do se divinizar no erro? Porque eu achei isso tão libertador também, né? Assim, queria que você falasse disso. Nessa metodologia de ensino, inclusive de ética, né, os iorubais narram os seus deuses, as suas referências divinas, como seres imperfeitos. Não há nenhum Itã, não há nenhum conto que descreva Xangô como perfeito, Oxalá como perfeito, Oxum como perfeita, Oiá como perfeita. Antes, pelo contrário, eles se apresentam como seres personificados com erros, com vacilos históricos. Né? Não para nos inspirar no erro, pelo contrário, para que a gente aprenda que nós não precisamos incorrer naqueles mesmos equívocos. Porém, apesar dessas falhas, dessas imperfeições, eles foram divinizados pelas virtudes. Xangô divinizado pela justiça, Omolu pela bondade e assim sucessivamente. Então, a gente vai aprendendo, através dessa cultura, que as buscas são pelas virtudes. E são várias. Iuá, o caráter, que é, inclusive, personificada numa mulher. Para os iorubais, o caráter é heterogenérico, o caráter é feminino, é uma mulher. Então, o caráter, né, Iuá, Orê, a bondade, Iburá, a verdade, Suru, a paciência. Então, essas são as buscas que nós fazemos. Portanto, nos entendermos imperfeitos é extremamente libertador para que a gente não viva aflições, angústias dos nossos culpas. Eu tento aprender com a cultura dos iorubais e oferecer, transmitir essas dádivas, né, da filosofia deles, para que a gente faça reflexões, né, descolonializando a nossa própria espiritualidade, que cada um faz a escolha que quiser, mas é muito, eu diria, é muito dispendioso tentar levar para o terreiro, né, para esse espaço tão potente, tão transgressor, as amarras de um sistema que não conhece, que não entende essa lógica. Então a gente pode muito mais. Né? Você veja, diante disso tudo, a gente tem na palavra, na transgressão da palavra, na ambiguidade da palavra, um elemento divino, que é Exu. E existe um cântico, um orim, que diz que as crianças aprendem a respeitar Exu na escola. O que significa dizer metaforicamente? Desde pequenos, ainda aprendendo a viver, a gente aprende a conhecer e a respeitar a potência da palavra, da interlocução
e as capacidades que existem, que habitam em nós. Exu é isso. Exu é a transgressão, é o caos, mas não o caos devastador, é o caos reconstitutivo. Uhum. É pensar que os ciclos de vida, né, os ciclos das existências ou da existência, são ciclos de arejamento, de renovação, de possibilidades, e não de estagnação, de dor ou de sofrimento eterno. Uhum. Isso que você está falando do caos, eu não sei se a Rita está aqui na live ainda, né? Porque eu fico falando de caos, que eu sou caótica, né? Que eu sou caótica. E aí a Rita falou isso, que o caos é divino, e você também falou isso, né? Que o caos também é divino. E eu acho isso também muito importante. Mas você chegou também num ponto que eu ia perguntar a você, eu ia falar sobre isso. Que é sobre Exu, né? Eu fui essa semana em São Paulo, no Museu Afro-Brasileiro, e falava muito de Exu ali, né? Assim, primeiro que a exposição que estava lá em questão, que era o Terra em Transe, e fazendo uma retrospectiva de um ano, né, assim, do caos que a gente viveu com pandemia e tudo, enfim, uma coisa bem pesada, assim. Que é isso, a gente vai vivendo esse caos todo e parece que a gente não tira, né? As pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido. E é importante tirar consequências. E falava muito ali de Exu. E aí a pergunta que eu faço a você, assim, por quê? Porque eu como psicanalista, né, assim, acho muito sintomático, né? As pessoas demonizarem Exu, né? Que é justamente quem vai falar de comunicação, quem vai falar de comunicação mesmo, assim, né? Porque a gente não comunica. A gente está sempre falando para a gente mesmo, né? Tem uma coisa de uma dificuldade de escutar. Então, o que você acha? Eu queria ouvir você sobre isso, sim. A que você atribui essa demonização de Exu? Porque isso, Iemanjá, o povo já achou maneiro. O povo já botou branqueceu Iemanjá, né? Ai, vamos lá no Réveillon de Copacabana, no 2 de fevereiro. Exu fica essa coisa assim. Exu, meu Deus, que horror. A que você atribui isso? Bom, primeiro, como a gente já sabe, óbvio, Exu não ocupa esse lugar do demônio, do Aham, Dago. Ele não ocupa esse lugar. Sequer existe para nós uma entidade, um ser que se ocupe esse lugar. de destruir a obra da criação, de atazanar a vida das criaturas. Não existe sequer no panteão iorubá alguém que ocupe esse papel, esse lugar. Não tem. Então, Exu foi injustamente colocado ali. Mas houve uma construção, né? Uma construção negativa, deturpada dessa imagem, dessa figura. Exu é um deus, um orixá para os urubais, como Ogum, como Xangô, como Oiá, como Iemanjá. E a Exu são atribuídas questões como o sexo, como a movimentação, como Uhum. o caos renovador, como a palavra ou a ambiguidade da palavra, como a comunicação, como a ambição. São atribuições, são realidades humanas. E um dos sinônimos de Exu é Bara. Exu ou Bara. Bara é uma palavra em Urubá que significa aquele que se esconde no corpo. Portanto, Exu, o orixá, ele é uma potência que habita em nós. Nós somos ambíguos, nós Uhum. somos polêmicos, nós somos caóticos. E Exu é essa potencialidade que existe em nós. Mas o que a gente faz da ambição, por exemplo? A ambição pode ser extremamente positiva, Sim. um estímulo realizador, profícuo, como pode ser uma arma da mediocridade, da mesquinhez, da inveja. Quem decide isso? O meu ori, a minha cabeça. Uhum. Se Exu é a potência que habita em mim, se eu posso ser o vilão da novela das oito ou o mocinho, é o meu ori, a minha cabeça que arbitra, que decide, que julga o que eu faço, como eu faço desses potenciais. Então, a todo momento,
a gente percebe essa noção de pessoa, no Yorubá, não com o binarismo corpo-alma, mas, a princípio, para começar a conversa, pelo menos com 3 elementos. O corpo, Ará, a minha matéria, meu veículo para transitar o destino, o meu Ori, que é a minha consciência, a minha capacidade de escolhas, o meu arbítrio, e Exu, o movimento do corpo, o motor do corpo. Então, a noção de pessoa na filosofia urubá começa por um tripé, né? Um triângulo, não algo binário. E Exu, portanto, é retratado sempre não como aquele que é o mal, nem o bom, mas ele é. Existe essa colocação na filosofia urubá, na teologia urubá. Exu não é bom, Exu não é mal. Exu é. Ou seja, a potência que habita em nós pode ser qualquer coisa, mas nós é que temos a responsabilidade de decidir. Então, óbvio que quando os missionários, os primeiros missionários cristãos chegam àquela região da África, a região Yorubá, e se deparam com essas informações, eles, obviamente, não tendo a capacidade nem a disponibilidade de compreender uma outra lógica, por uma perspectiva etnocêntrica, a partir da etnia deles, da referência cultural deles, eles atribuíram a Exu as características, equivocadamente, as características de Satanás, do demônio, por aí. Mas isso vai mais longe. Eu estou citando exemplos da superficialidade desse primeiro encontro, vamos chamar assim. Há coisas muito mais profundas. Né? Por exemplo, qual é a ideia do bom moço? Né? O manso. Né? A ideia da mansuetude. Da mansuetude. Inclusive tem uma passagem, se não me engano, em Salmos, os mansos herdarão a terra. Portanto, uma referência de que quanto mais docilizado for o ser humano, mais próximo ele estará do divino, de Deus. E aí, quando eles dão de cara com o entendimento de que Exu é a controvérsia é o oposto do manso. A polêmica é o contrário do manso, que se aquieta, né? Até a etimologia, a origem da palavra mansuetude é de manus, né? Aquele que é domesticado, é amansado com a mão. Inclusive, uma nomenclatura típica da relação com os animais, né? Um animal manso, amansado, né? Tocado com a mão do homem, do ser humano. Enfim, então Exu é estruturalmente o oposto do manso. Ele é a controvérsia, ele é a polêmica, ele é a transgressão. Mas, então, são atribuídas a ele, nessa deturpação filosófica, tudo aquilo que é o oposto da referência do bom moço. Então, ele vai sendo demonizado por estéticas e por éticas muito diferentes das suas referências culturais. Mas é bom que se diga que a controvérsia, que a polêmica, assim como o caos, também precisam ser repensados. Às vezes a gente fala da controvérsia, como a gente pensa da controvérsia ou do controverso como aquele ou aquela que são incômodos, são chatos, são... Não. Controvérsia é dialética, é a capacidade de refletir. É a capacidade de ponderar, sabe? De questionar. Isso é extremamente importante. Isso não tem a ver com a pessoa chata, isso não tem a ver com a pessoa questionadora de uma forma desagradável ou incômoda. Não. A gente precisa se questionar. A gente precisa estabelecer dialética com os nossos conceitos, não dos outros, necessariamente, dos outros também, mas
essas questões exúdicas não se passam da boca para fora, mas da boca para dentro, do peito para dentro, sabe? Então, esse movimento que eu brinco dizendo que é exúdico, a controvérsia, a polêmica, a dialética, são exercícios divinos para os iorubás. E mesmo as virtudes que eu citei, sempre propõem, Manu, uma capilarização do bem. Por quê? Poxa, se eu digo que o caráter é uma virtude, tudo bem, eu posso e devo ter um bom caráter para a minha consciência, mas isso não esgota. As minhas atitudes de bom caráter serão também para terceiros. Se eu sou bom, serei bom com outras pessoas, ou justo com outras pessoas. Então, se todo mundo for virtuoso, né, se todos e todas forem virtuosos, a gente vai capilarizar, a gente vai disseminar o bem, a gente vai disseminar uma sociedade mais virtuosa. Portanto, toda essa construção do Iorubá, sem perder a noção da pessoa, também propõe existencialmente gestos coletivos. É uma sócio-religião, é uma biorreligião. Isso que você falou, acho que é bem o que eu pensava mesmo, e eu acho isso muito transformador, né, assim, e transformador no sentido da palavra mesmo, né, assim, que forma uma outra lógica, uma outra coisa, né, que transforma. Porque a gente vive numa coisa binária, né, assim, era isso que eu tava pensando, porque eu penso muito, eu vou fazendo paralelos com a psicanálise, né, o que é terrível, porque é trazer uma outra colonização, né, assim, de um saber que é de uma lógica. Mas na psicanálise a gente fala muito da pulsão. E pulsão foi um termo que não foi traduzido, foi traduzido uma palavra que nem existe, pulsão. Né? O que é pulsão? Que é justamente essa energia criativa que não é nem boa nem ruim, que é caótica e que é o que faz movimento. E isso não se domestica, e isso não se direciona. Não há quem diga vá por aqui ou vá por ali. Não há caminho certo. Aquilo apenas vai. E isso que eu penso, né, assim, quando a gente fala de Exu, e essa demonização, né, que foi muito convenientemente produzida, né, a partir da branquitude, né, assim, e da ética ocidental, que é trazer isso, assim. Isso que a gente não pode manipular não tem lugar. Então é preciso silenciar. Que é o processo que a gente vê também no Enigma do Feminino. Né? Quando a gente fala das mulheres, também é isso, né? Assim, é isso que eu não sei, esse enigma, eu preciso silenciar, eu preciso demonizar para desqualificar, para que todo mundo tenha medo, para que isso não ganhe lugar, né? Então, assim, a lógica do terror. Se produz terror ali onde haveria criação, ali onde haveria muitas outras coisas. E isso que você está dizendo, da gente acolher isso em nós, é muito que eu tenho falado aqui, né? Assim, eu tenho feito live com algumas pessoas e eu amo isso, porque eu acho que é onde a gente contribui, né? Assim, a gente vai. Eu aprendo, você aprende, as pessoas estão aqui aprendem. E como que cada vez mais, Márcio, eu vejo o quanto que é urgente a gente pensar uma lógica que não é binária. Que não é assim, não é nem bom nem mal, não é nem isso nem aquilo. Pense você. É da lógica da autonomia, né? Assim. E aí eu acho que a gente volta porque você falou no começo do Ori, né? Assim. E você? Você acha? Porque senão a gente fica esperando um salvador, um manual. A gente fica esperando. E só é possível fugir dessa lógica se a gente entende que há em nós essa potência transformadora. Pois é. Isso que você fala, que você acabou de mencionar, tem muito a ver com algumas questões que eu tenho proposto para reflexão. Muitas vezes nós enquanto adeptos do Candomblé, da Umbanda, nós ainda nos posicionamos diante das entidades, diante dos orixás e até diante do oráculo, numa postura muito colonizada, esperando soluções prontas, esperando milagres, esperando determinações, ordens, quando toda a construção desta lógica iorubá é
a partir de uma triangulação da divindade, a proposta do intermediário, do olhador, do médium e do consulente, né? É uma construção conjunta, são orientações, mas entender Ori é também entender que nós temos as rédeas do nosso destino. Que os oráculos, que os deuses, que as entidades estão aqui para nos ajudar, para nos apoiar, para nos orientar, dar aquela sacudida legal, mas sempre respeitando a nossa autonomia. Tem um grande amigo meu, um filósofo sensacional, chamado Alexandre Marques Cabral, que escreveu um livro chamado A Teoria da Malandragem. E lá ele chama atenção exatamente para o espaço revolucionário da Umbanda. A Umbanda é o lugar em que as mulheres agredidas, desrespeitadas, chamadas e entendidas como mulheres de vida fácil, lá dentro são respeitadas como as senhoras, a dona Pombagira. E lá os homens tomam bronca delas, os machistas ficam aos pés delas, pedindo conselhos, pedindo ajuda, pedindo apoio. E, curiosamente, elas se apresentam, apesar dessas referências sedutoras, né, de mulheres supostamente de vida fácil, né, se apresentam com o nome mais puro. São as Marias. A Maria Navalha, Maria Padilha, Maria Farrapa, Maria Mulambo. E essas senhoras, são tratadas como senhoras, representam muito da transgressão que essas religiões afro-brasileiras propõem. Lá dentro, os malandros, os capoeiras, os perseguidos, aprisionados pelo sistema, são aqueles que são procurados para arrumar emprego, para darem orientações. O povo da rua, o povo de rua, lá dentro é chamado de senhor. Os pretos, os velhos, os indígenas. Né? Então, essas religiões de matriz africana, elas têm, oferecem um poder de resistência, exemplos heróicos, exemplos de transgressões sociais extraordinários. Isso que você está falando também se encaminha para um ponto que eu também queria que a gente falasse. Mas eu não vou ficar tomando só que senão eu vou deixar, eu vou ficar falando até amanhã. Eu acho que isso fica engatilhado aí. Que é exatamente isso, assim, subversão, resistência. O que isso tem a ver com o que eu trabalho aqui, né, na internet, que é sobre feminismo, que é sobre mulheres, né, assim, e muito, muito importante você dizer isso, né, assim, como que, porque você tinha falado também lá, quando você falava do terreiro, né, assim, o que é terreiro? Você falou assim, é lar, é continente, né, assim, é território. E o quanto que as mulheres, né, assim, que isso me interessa muito, as mulheres são um território conquistado. Né, assim, a gente perdeu o domínio do nosso próprio território. Então, como que assumir o nosso saber, assumir as nossas práticas, assumir a nossa sexualidade, assumir o nosso desejo, né, que é o que eu trabalho com psicanálise, assim, assumir o nosso desejo, e o desejo tem tudo de erótico, mas não é sexual no sentido de sexo, mas no sentido de eros, né? De vida, é isso que faz acontecer. O quanto que a gente é podada. E eu acho que é importante que a gente possa entender um pouco isso sobre outras perspectivas, né? Assim, que eu falo muito sobre isso no feminismo, eu falo muito trazendo a questão da psicanálise, e eu acho que o candomblé fala muito disso também, né? Assim, a voz dos silenciados, né? Assim, é um retorno de alguma coisa que não quer. E eu acho que isso também me causa muito. Não querem que a gente ouça isso, né? Não querem, é isso. Não querem ouvir a voz das mulheres. Não querem ouvir a voz dos oprimidos. Não querem ouvir. Não querem ouvir a voz de quem acha que natureza é Deus. Como é que é isso? Que aí, então a gente não desmata a árvore. Como é que é? Então a gente agora tem que achar que a gente é igual, a gente não é melhor? Como que a gente não é melhor? Porque essa é a lógica, né, assim, da construção falocentrada, né, assim, da construção masculina, que é isso. O homem é melhor, né, assim, o homem é, inclusive, o nome diz do universal, o homem como humanidade, né, assim, o homem.
o quanto que isso reduz. Então, acho que isso é uma coisa que me interessa muito, Márcio, a gente continuar falando sobre subversão e sobre como cada um precisa se responsabilizar pelas suas revoluções pessoais. E que isso é um BO muito individual, trabalhoso, que é isso, que é onde você vai viver com Maísa com o mundo caindo, com Simone batendo na porta, o que é Natal que você fez, com Ângela Rorô, entendeu? É onde você se encontra com essa convocação. Então, eu queria que a gente continuasse falando disso e vai ficar aberto esse convite para um outro encontro. Porque senão a gente ia ficar até amanhã falando aqui, eu ficaria, né? Mas aí eu não sou abusada pela cara de pau. Para a gente ir encaminhando para essa abertura do próximo encontro, eu deixo a pergunta assim: o que é axé? Que as pessoas tanto falam, assim, né? Assim, axé. Porque axé é uma coisa muito poderosa, né? Assim, é uma energia muito poderosa. O que é isso? Para a gente poder ficar com o axé, assim. Então vamos lá. Só para deixar um gostinho para o próximo encontro, quando a gente for falar sobre essa questão da potência da mulher dentro das religiões de matriz africanas, notadamente o candomblé, eu cito apenas 2 grandes exemplos, mas vou mencionar rapidinho. A questão da construção do matriarcado. Isso é uma questão brasileira. As religiões de matriz africanas, lá no continente africano, chamadas religiões tradicionais, elas, óbvio, tinham uma outra relação social, de gênero, evidente. Mas a construção do matriarcado na religião do candomblé foi uma revolução já no território brasileiro, em que essas mulheres se insurgiram, inclusive com os seus parceiros que as agrediam, que as desrespeitavam. Disseram, não, aqui dentro quem manda sou eu. Então, essa formação do matriarcado estruturante do candomblé é algo sensacional que tem que ser entendido até para nós, homens, que somos adeptos do candomblé, aprendermos a entender, reverenciar, respeitar e honrar esses úteros tão extraordinários e originários. E outra questão é a questão também revolucionária, estética. Outro dia eu estava conversando com a minha filha Elaine, Ked Elaine, sobre uma carta régia, que, salvo engano, em 1696, depois foi conhecida como a Lei do Luxo, em que El Rei dizia que as mulheres pretas, negras, escravizadas na época, eram proibidas de usar determinados tecidos, acabamentos como holandas, sedas, porque era demasiado luxuoso, ostentoso para elas. E aí o que elas fizeram? Não pode? Então é assim que os meus orixás vão ser vestidos dentro do terreiro. É assim que a gente vai se vestir. Então a estética do candomblé, né, a vestimenta, a indumentária dos deuses é construída numa perspectiva revolucionária que essas mulheres se insurgiram no sistema. Já que não pode, então os meus deuses, nós aqui dentro, vamos usar tudo isso que vocês dizem que não pode. Isso é só para a gente dar um gostinho do quero mais. Isso tudo, Manu, isso tudo é axé. Porque axé é o movimento. Axé é a potência. No Ocidente, a ciência ocidental diz que tudo é feito de átomos. A água, o ar, a madeira, o ferro, tudo é feito, constituído dos átomos. E eu posso lhe afirmar que o átomo é feito de axé. Então o axé está em tudo. Muito bom, muito bom. O axé está em tudo, o axé é construtivo, o axé é transgressor, o axé é movimento, o axé é fé, o axé é força, o axé é renovação, o axé é o universo no qual nós estamos imersos. Tudo é feito de axé. E a gente aprende nessas religiões de matriz africanas a movimentar o axé.
a gente aprende a magia do axé, a direcionar axé pela palavra, a direcionar axé e a despertar o axé dos elementos, como as plantas, por exemplo, como da água, por exemplo, como do ar e do fogo e da terra. Então a gente aprende nessa perspectiva horizontal do ser humano com a natureza, a entender o axé, a reverter o axé e a direcioná-lo de forma positiva, de forma construtiva. Uhum. O que também é uma desobediência, né? Que eu acho que tudo isso que você está falando traz essa coisa da desobediência, né? É romper com a lógica automatizada. E eu acho que isso é muito importante. Eu tô muito movimentada por isso, assim. Que é isso, a gente vai entrar no ano. Eu ainda voltando no negócio do Então é Natal, Simone. Que eu tô assim, então é Natal. Eu quero saber, eu quero ver no 2022. Se eu me encontrar com a crise que eu tô hoje de Então é Natal, o que eu fiz, e foi só o caos. Como é que a gente vai fazer ano que vem? A gente precisa, ano que vem, que vai ser um ano político, né? Assim, que a gente vai precisar, de fato, movimentar a nossa energia de um modo que a gente não adoeça, de um modo que a gente não enlouqueça. Eu acho que é importante a gente avançar nessas discussões, né? Então, assim, isso tá me movimentando muito para pensar, para construir, esqueci, para construir coletivos em que seja possível a manutenção da individualidade, da particularidade, em que a gente não precisa se misturar, né? Assim, de eu sou você e você sou eu, e se você não é eu não quero estar com você. Podemos ser diferentes e estarmos juntos. Então, por isso que eu quero, né, assim, continuar essa conversa, essas lives que eu tenho feito aqui com várias pessoas que estão trazendo tantos aprendizados, tantas aberturas de caminhos, né, assim. E eu acho que é fundamental que a gente possa operar essa lógica, né, assim, de romper com o que a gente está acostumado a ouvir por aí e seguir reproduzindo. Pois é, Manu, você veja, ano passado eu escrevi um livro sobre o candomblé e a pandemia. Uhum. E a proposta da editora era falar sobre a Covid. Mas eu fiquei pensando, não dá, apesar de ser uma crise gigantesca, né, desestruturante, importante, né, no sentido do impacto, eu fiquei pensando, mas e como o candomblé, por exemplo, enfrentou as outras pandemias? Como o candomblé, por exemplo, enfrentou outras crises que, infelizmente, ainda não estão resolvidas, como a crise da intolerância religiosa, a crise do racismo, a crise da violência de gênero, da homofobia, da miséria, sabe? Como a gente conseguiu sobreviver a tantas crises? Uhum, uhum, E a gente foi, a partir desse livro, né, o Candomblé em Tempos de Crise, aprendendo com eles como resistir socialmente, uhum, uhum. como não se deixar apagar, apesar de tantas iniciativas visando essa invisibilidade. Sim, sim. A resistir, inclusive, às doenças, porque era nos terreiros que as pessoas eram atendidas, tratadas, não tinha posto de atendimento, não tinha Uhum, hospital para todo mundo. Era no terreiro. E as sim. portas se abriam, tá, para amenizar a febre, amenizar a fome, amenizar a dor do sofrimento e das perdas. Como é que a gente aprendeu ou pode aprender a resistir a partir desses exemplos reais de sobrevivência? Não são Uhum, utópicos, são reais. São crises persecutórias de muitos séculos. sim. Então, a gente tem muito que aprender com exemplos desta sociedade. São terreiros que já existiam há 200 anos atrás. Uhum, Né? E curioso, porque quando eu fui fazendo o levantamento, a pesquisa, eu fui percebendo que, por exemplo, no período de 1918, em que a gente teve uma pandemia enorme aqui no Brasil, surgiram um monte de terreiros. Eles, sabe, em vez deles apagarem, eles foram, sabe, sendo fundados, refundados, porque precisava de espaço. São uhum, lugares, sabe, Manu, que são verdadeiras embaixadas do acolhimento, da diversidade. A uhum. gente precisa entender como esses exemplos
podem nos inspirar em outras situações, em outras crises. Vamos aprender, está convidadíssimo aqui. Amei demais. Acho que as meninas aqui amaram também. Tem uma gente pedindo para deixar a live salva. Vou deixar a live salva, porque é realmente uma aula mesmo. E agradeço muito, Márcio, você, maravilhoso sempre. Obrigada. E nos veremos de novo, porque vamos desenrolar esse papo, porque isso aí me interessa aí, de pensar matriarcado, candomblé, resistência. Está convidado já para uma próxima, combinaremos. Maravilha, Manu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com todas as pessoas que te acompanham. É uma honra, uma satisfação muito grande. E eu desejo para você, para vocês todos e todas, muito axé. Axé para nós. Beijo, beijo, gente. Beijo.